Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã neste dia. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar numa palavra em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 11. Amém? E nós vamos ler o versículo de número 2. Meus amados, eu já quero pedir a você que puder nos ajudar com uma oferta, mas não é o seu dinheiro, é uma like. Tá? Você compartilha com seus familiares. Além de você estar ajudando o canal, você mostra para o YouTube que o conteúdo não é um conteúdo prejudicial, que não é piada, não. Aqui é algo que vai mudar, transformar uma ouvida. Se 100 pessoas ouvir e que você mandar e uma mudar, você já ganhou uma alma para Jesus. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então não importa se 1 milhão de pessoas ouvir uma alma mudar de vida, meu irmão, nós já fizemos a nossa parte. Então me ajuda aí, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo, com a graça, com a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida e que o Senhor o abençoe ricamente. Não esqueça que depois da inscrição você ativa o sininho. Todos os dias às 6 da manhã um vídeo novo da parte de Deus para a tua vida. Amém? Vamos começar o dia orando, terminaremos o dia agradecendo com certeza. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Meus amados, eu vou ler só esse versículo e vou explicar um pouco dessa história aqui. Vou ser bem breve para que você possa entender. Isso aqui é extraordinário. O tempo de Israel aqui era um tempo de guerra. Era um tempo em que os reis saem para a guerra. Davi, ele envia a Joabe e os servos e todo Israel, porque a guerra era contra os filhos de Amon. Então, Davi, ele deveria estar na guerra, mas não, em vez de ele ir, ele coloca outras pessoas para lutar por ele. Nós sabemos que quando temos uma luta, nós entendemos que ninguém vai lutar por nós. A luta é nossa, nós devemos lutar. Ninguém vai entrar à frente da batalha por mim, por você não. Aquele que vai à nossa frente, você sabe quem que é. É Cristo Jesus. Mas não conte com seres humanos. Davi tinha com quem contar, tinha Joabe, tinha os servos, tinha o Israel para servi-lo. Mas tem horas que eu e você não tem como contar com nada quando estamos em guerra, meu irmão. Quando estamos em batalha espiritual, com quem que vamos contar? Tem guerras que é para nós lutarmos. Era tempo de guerra, era para Davi estar na batalha. Até porque ele era um homem, aleluia, abençoado por Deus. Em tudo que ele fazia, Deus dava vitória. Lembra que ele venceu o gigante Golias? E quantas batalhas que Davi venceu, ou seja, ele já havia adquirido também experiências. E ele sabia que a força e a experiência dele, ainda que não seria de muito valor, mas ela ajudava juntamente com o poder de Deus. Pastor, não estou entendendo. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que ir para a batalha, você tem que estudar, você tem que entregar currículo, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer a tua parte para que Deus faça dele, entendeu agora? Isso ficou bem claro. Faça a tua parte que Deus fará dele. As portas irão se abrir se você correr atrás. É um tempo de guerra. Sabe qual que é a maior guerra hoje? A verdadeira guerra que nós enfrentamos não é, meu irmão, contra o nosso próximo e muito menos contra o diabo. A nossa maior guerra hoje, na atualidade, somos com nós mesmos. Nós lutamos, a nossa carne pede para o pecado, mas o nosso espírito combate, claro que sempre através da palavra de Deus que o nosso espírito é alimentado. Então um combate com um outro, para que nós não façamos o que queremos,
Porque nossos pensamentos, muitas das vezes, os desejos das nossas carnes, podem nos destruir, nos derrubar. Então a nossa luta contra nós mesmos, e Davi tinha essa luta, ainda que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era para estar guerreando, irmão. Nós temos que guerrear em oração. Se nós não orarmos, nós não vamos vencer o pecado. Se nós não orarmos, nós não vamos ter relacionamento com Deus. É tempo de guerra. Os filhos de Amon simbolizam nós mesmos. E eu quero dizer que a luta contra nós mesmos não vai ter quem possa ajudar, a não ser o próprio Deus, que Ele nos ajuda contra o inimigo e também nos ajuda contra nós mesmos, derramando sobre nós o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostra o caminho, aleluia, que devemos andar, porque Ele nos guia na palavra. Então Davi não sai à guerra, ele já ali, rei, já quem sabe ali já, se achando, falou, para que eu vou sair para a guerra? Meu irmão, nós devemos tomar muito cuidado, e eu vou dizer algo muito sério aqui. Ele ficou no palácio, ele estava passeando no terraço da casa real. Do terraço ele viu uma mulher, diz a Bíblia, muito bonita. O nome dela era Betseba e ela era mulher de outro homem. Ele era para estar em guerra. Quando não guerreamos em oração, em leitura da palavra, porque é uma guerra também para estudar a palavra. Quando não estamos ligados, nós vamos fazer coisas erradas. Entenda isso. Um minuto que nós se desligarmos, um minuto que nós ficarmos desatentos, um minuto que nós dermos ocasião para a nossa carne, para a preguiça e para as coisas deste mundo, nós cairemos e o tombo pode ser grande. Ele viu a mulher era muito formosa à vista, ou seja, Davi era para estar num local que Deus queria, porque era tempo de guerra, então ele era para estar na guerra. Mas ele não foi. Ele ficou num lugar onde ele queria. E muitas das vezes o lugar onde nós queremos ficar não é do agrado de Deus. Era para ele estar em guerra. Aquele que não está em guerra acaba fazendo lambança. Acaba fazendo coisa errada. Como assim, pastor? Nós estamos em tempos de guerras. Guerras e guerras todos os dias. Batalhas espirituais. Batalhas contra nós mesmos, batalhas contra o adversário, e nós temos que estar em constante oração na presença de Deus. Ele era para estar lá na batalha, no campo da batalha, não, mas ele preferiu ficar na casa real. Ele preferiu ficar na mordomia, e muitas das vezes a mordomia prejudica nós. Aí ele viu a mulher, e o que os olhos não vê, o coração não sente, não é esse um ditado que diz? Ele viu, ele gostou, e por ser rei, ter autoridade, ele achou que podia fazer qualquer coisa. Nem toda autoridade pode fazer qualquer coisa. Não é porque Deus te escolheu para ser pastor, Deus te escolheu para ser um obreiro, Deus te escolheu para ser alguém diante dele, que você pode fazer o que você quiser. Não é porque Deus nos eleva, Deus nos abençoa, ou que Deus pode amanhã te colocar como um vereador, como um prefeito, como um governador, como um deputado, ou como alguma autoridade, que você vai poder fazer o que você quer. Não. A exaltação de Deus não nos dá legalidade para fazer o que queremos. Quando Deus nos exalta, é para fazer o que Ele quer e é para glorificar o nome dEle. Entenda isso, meu irmão. Se você estiver entendendo a palavra, diga aí nos comentários, eu estou entendendo muito bem o que Deus está falando comigo, pastor. Se você estiver entendendo o que Deus está falando com você, eu creio que você está entendendo. Não é porque Deus te exalta que quando você chegar lá, você vai fazer o que você quer. Assim Davi estava. Pegou ali a mulher que não era dele, fez aquilo que não deveria fazer e deu problema. Deu problema porque Deus vai, levanta o profeta profetiza contra ele.
A espada transpassou, porque o salário do pecado é a morte, então a espada transpassou dele, mas o menino, o fruto, o filho que foi fruto do adultério, ele morreu infelizmente. Então sempre, entenda aí isso, sempre, mais cedo ou mais tarde, nós devemos entender que o pecado nos traz grandes consequências. Só que Cristo Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando pecarmos, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Quem sabe você está aqui e você fala, pastor, eu só estou fazendo coisa errada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a tua vida, meu irmão. Jesus é tudo que você precisa e necessita. Como eu já disse, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa o que você fez até aqui nesse vídeo. Se você se entregar a Ele, ouvir a voz dEle primeiramente, abrir a porta, deixar Ele entrar, fica tranquilo, que agora em diante, os seus pecados são perdoados. Claro que se você se arrepender todo o teu coração. A velha vida acabou. O que passou, passou, não volta mais. Cristo irá te redirecionar, ou seja, uma nova vida, uma nova história. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, e por mais que você viva assim, você pode perceber, as coisas sempre dão errado. Então vamos analisar a nossa vida nessa manhã, aonde estamos errados, vamos colocar diante da presença do Senhor. Jesus é o nosso advogado, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o nosso intercessor, não tem como chegar ao Pai senão por Ele, não tem vida eterna sem Ele, não tem alegria sem Ele, não tem paz sem Ele, não tem perdão sem Ele, não podemos fazer nada sem Ele. Amém? Guarde isso no teu coração. Pai, obrigado por esta palavra. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Livra-nos de todo mal, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, papai querido. Que o Senhor venha, papai querido, perdoar os nossos pecados. Todos os dias falhamos, pecamos, erramos. Somos falhos, muitas das vezes murmuramos. E muitas das vezes, papai querido, as nossas atitudes, papai querido, que cometemos, ó Pai, ela traz coisas ruins para a nossa vida. A atitude de Davi, Senhor, não foi uma atitude boa. Ainda que depois ele se arrependeu, mas teve a consequência. Quando nós se arrependemos, eu sei que o Senhor perdoa, mas sempre tem a consequência. Pai, eu sei que independente, papai querido, de fizermos ou não fizermos, terá uma consequência, principalmente quando fizermos, porque já somos falhos por natureza. Mas nós não queremos, nós rejeitamos a natureza de Adão, para que habite em nós a natureza e o poder de Jesus Cristo. Papai querido, que o Senhor venha guardar cada inscrito do canal, curar os enfermos, sarar os doentes, ó Pai, os doentes espirituais, fisicamente. Papai querido, que o Senhor repreenda o inimigo contra a vida de cada um, contra o casamento, vida sentimental, financeira, conjugal, familiar. Papai querido, dá graça, dá vitória sobre a vida ministerial também, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido. Bota por terra Satanás, que o Senhor neste momento, ó papai querido, repreenda, Senhor, todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo, contra a vida desta pessoa e da família dela. Livra-nos de todo mal neste dia, prospera o nosso dia, não nos deixe cair em tentação como Davi caiu, apesar, papai querido, que a palavra mostra que ele mesmo buscou, e muitas das vezes somos assim, nós mesmos buscamos. Então nos perdoa por muitas das vezes nós mesmos, Pai, fazemos as coisas que não deveríamos fazer. Nos perdoa. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã somos falhos. Nos dá graça, papai, em nome de Jesus. Purifica o nosso coração e nossa mente e principalmente o nosso olhar, para que nós não possamos olhar para aquilo que não devemos, ó Pai. E sim, os nossos olhos estejam aos montes de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cuida de cada inscrito do canal, daqueles que ainda vão se inscrever. Abençoa o teu povo, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um. Socorre cada um, principalmente aqueles que precisam e necessitam de um socorro urgente. Socorre, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.